Em algum momento você já deixou para depois aquela tarefa super importante da sua vida? Ou adiou alguns projetos por dias, semanas e até meses? Eu também um dia já fui assim. Como você já sabe o que se trata deste vídeo, eu vou falar sobre a procrastinação. Gente, ela é um vilão das nossas vidas, do nosso dia a dia. E a procrastinação, quando ela está atrapalhando o nosso dia a dia, é sempre bom buscar uma ajuda de um profissional. Eu, por exemplo, sempre deixava tudo para a última hora e acabava perdendo as oportunidades que a vida me dava. A gota d'água foi quando eu me inscrevi para participar de um projeto aqui na minha região, um projeto de moda. E o projeto, um dos pontos principais era você fazer uma coleção, uma mini coleção de croquis. E aí eu fui deixando para a última hora, excesso de trabalho, aí fui empurrando com a barriga. Quando eu percebi, já era um dia antes para a entrega do projeto. E aí eu fiquei desesperada e foi quando caiu a ficha que eu precisava de ajuda. Particularmente fiquei com raiva de mim mesma, porque eu fiquei pensando sobre o assunto, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu pude deixar uma oportunidade dessa passar? E aí eu tomei algumas iniciativas que eu vou abordar aqui neste vídeo, que eu coloquei em prática na minha vida e obtive sucesso. Mas antes de iniciar, falar sobre esses pontos que eu coloquei em prática, eu quero falar alguns pontos que me levou à procrastinação. A primeira delas é a busca constante da perfeição, porque a perfeição, gente, ela pode paralisar os nossos objetivos. Como, por exemplo, eu gosto muito a qualidade do trabalho, isso não é errado. Eu sou muito excessiva, assim, quando eu começo um trabalho, eu gosto, assim, de fazer o melhor. Então, por eu não ter tempo de dar o melhor, eu fui empurrando alguns trabalhos, alguns projetos, e aí me levou à procrastinação, porque naquele momento eu queria a perfeição. É como eu digo, você tem que iniciar com o que você tem. E aí você vai crescendo e daqui a pouco você vai comprando os materiais necessários, melhores. E aí a procrastinação começou a desenvolver a partir daí. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a sobrecarga de trabalho, de tarefa, e que provocava ansiedade, e aí vai aumentando essa constância, né? De, vou deixar para amanhã, vou deixar para depois. E aí, esse é um dos segundos pontos que afeta muito, que acumula e desenvolve a procrastinação. E a terceira é a falta de motivação, é a falta de interesse por aquilo que você gosta de fazer. Por exemplo, eu sou professora de moda. Então, tudo que eu faço de moda me abre assim, me enche os olhos, me enche assim, me dá aquela empolgação. Então, é aquilo que eu gosto de fazer. Então, tudo aquilo que eu gosto de fazer, há um interesse da minha parte. Mas, por exemplo, uma área que eu não desenvolvo, por exemplo, cozinha, né? Eu não sou boa para fazer bons pratos. Então, aquilo que eu não tenho muito interesse, então aí vou colocando para depois. E aí a procrastinação, ela vem daí, né? Um dos pontos. Por isso que eu falo, tudo que você for fazer, você tem que colocar o seu coração. Se não for para ser assim, então não é melhor fazer, porque você vai fazer mal feito e aí você vai procrastinar. E agora, depois que eu falei sobre os 3 pontos que lhe dá a procrastinação, que desenvolve a procrastinação, agora eu vou te dar algumas dicas para superar a procrastinação. Assim como funcionou para a minha vida, eu quero passar para você também. Eu separei 4 pontos essenciais que mudaram a minha rotina, mudaram o meu dia a dia. E aí eu comecei a crescer em todos os lados. O primeiro ponto é, gerencie as suas tarefas, divida ela de acordo com a sua disposição. Quando eu acordava mais disposta, eu fazia tarefas mais difíceis ou tarefas maiores. Quando eu acordava menos disposta, eu fazia a tarefa assim que era mais fácil. E aí sucessivamente. Esse é o primeiro ponto. Eu escrevia no caderninho que eu ia fazer durante aquela semana. E quando eu acordava um pouco cansada, fadigada, eu mudava. Aquela tarefa que eu iria fazer naquele dia, eu colocava uma mais fácil para não ir acumulando tarefas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você tem que criar um ambiente propício. Organize o seu espaço de trabalho, limpe, desligue todos os aparelhos eletrônicos para que não haja distração. Tá? Esse foi o segundo ponto que eu desenvolvi na minha vida. Elaborei toda aquela minha semana, todo mês, e aí fui acostumando, e aí caiu na rotina. Outra coisa também que eu desenvolvi no meu dia a dia e deu super certo. Eu estabeleci metas realistas. Eu sempre defini as minhas metas de acordo com a minha realidade.
Nunca desenvolvia nada que eu precisasse sair para comprar ou precisasse esperar. E aí fui me adaptando. Por exemplo, se eu tinha que, como eu falei, eu trabalho na área de moda e eu ia desenvolver um projeto. Eu desenvolvi o projeto com os materiais que eu tinha no meu laboratório. Porque aí eu não ia acumulando. Aí quando eu saísse, eu fosse resolver algum problema, eu já aproveitava e comprava aquilo que estava faltando. Porque se eu sair do local de trabalho, eu ia me distrair. E aí eu ia acumulando dia após dia. Então, esse foi uma das metas que eu estabeleci no meu dia a dia para sair da procrastinação. E, por último, eu anotava tudo, fazia um diário, como eu falei no início, né? Anotava tudo que eu precisava fazer durante a semana e fui me acostumando, colocando isso na rotina. E aí eu fui saindo da procrastinação e, graças a Deus, eu fui assim, a procrastinação saiu da minha vida. Esses são os fatos que aconteceu comigo e eu quero passar para vocês, porque porventura existe alguém do outro lado que precisa ouvir isso, porque está cansada de a vida ser monótona. Essas foram as metas que eu consegui fazer e adaptar no meu dia a dia. E assim me livrei da procrastinação. Gente, uma dica que eu sempre dou para as pessoas que se vivem ao meu redor, que passam por mim, que a melhor coisa é você fazer quando você realmente está disposto a mudar de vida. Eu realmente fiz isso porque eu estava cansada e estava percebendo que a procrastinação já estava tomando conta da minha vida. E aí, um abismo puxou outro abismo. Então, da procrastinação vinha o estresse, vinha aquele pensamento que eu não ia conseguir. Eu estou falando isso, gente, porque porventura existem pessoas do outro lado que estão passando por essa situação. A procrastinação, gente, é um vilão, como eu falei no início. Ela existe e dificulta a nossa vida profissional, a nossa vida familiar. Porque eu, por exemplo, sou mãe, trabalho fora, sou esposa. Então, se eu for acumular trabalho, nada acontece na minha vida. Então, eu já tive esse hábito, eu já desenvolvi esse hábito e trabalhei o meu psicológico. Porque se você não quer mudar a sua vida, nem adianta fazer. Nem adianta começar. Porque você tem que mudar realmente corpo, alma e espírito. Você tem que dizer, eu vou conseguir sair da procrastinação e aí desenvolver o seu próprio roteiro. Foi o que eu fiz para a minha vida. Eu não precisei de psicólogo, eu não precisei de psiquiatra, porque eu sabia que aquilo era cansaço físico e mental do meu dia a dia. Então, não precisei. Mas se você precisa, é um hábito que você carrega, acumula a vida toda, então você precisa de um profissional. Na realidade, gente, a procrastinação veio porque foi um período da minha vida quando eu tive os meus filhos e eu me vi na sobrecarga, assim, de cuidar de filhos pequenos, trabalhando fora. Eu nunca deixei de trabalhar fora, nunca deixei. E aí a sobrecarga veio e veio o cansaço físico, eu não dormia à noite porque tinha filho pequeno e aí fui acumulando. Se você está passando por isso, né, do mesmo que eu estou passando, tente mudar a sua vida, né? Tente fazer esse passo a passo e mencione aqui nos comentários se você já passou ou já teve experiência ou está passando nesse momento que eu estou falando. Eu quero agradecer a vocês, espectadores, que me assistiram até agora. Convido vocês a se inscreverem no meu canal e se quiserem dar um like, com certeza eu vou ficar muito grata, tá? Até o próximo vídeo. Tchau!